Vamos então iniciar a nossa aula número 6 de nosso estudo bíblico. Salve Jesus, salve Maria, viva Cristo Rei, valei São José. Eu sou o seminarista Luiz Alfredo, do canal Católicos de Verdade, e vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico, hoje estudando os últimos livros históricos do Antigo Testamento. E vamos pedir que a graça de Deus nos acompanhe, a fim de que nós possamos crescer no conhecimento da palavra de Deus e que o conhecimento da palavra nos torne melhores para servirmos a Deus e ao próximo, para amarmos mais a Deus e ao próximo, a fim de que tenhamos uma experiência com Jesus através das Sagradas Escrituras, lidas na sua integridade, e que possamos encontrar em cada livro nosso Senhor Jesus Cristo sendo profetizado ou mostrado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Jerônimo, rogai por nós. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, agradeço a cada um de vocês que nos acompanhou até agora, nas nossas 5 aulas anteriores, 2 aulas introdutórias, uma aula sobre o Pentateuco, uma aula sobre a história deuteronomista e a última aula sobre a obra do cronista. Hoje, encerrando os livros históricos do Antigo Testamento, nós iremos analisar alguns livros muito interessantes e importantes. Os livros de Tobias, Judite, Esther e os 2 livros dos Macabeus. Mas antes de iniciarmos, quero fazer uma recomendação de leitura muito interessante, que eu acho que vocês vão gostar. Quem está nesta área dos estudos, talvez há algum tempo, vai conhecer este autor, e quem não o conhece, saiba que ele é uma referência, o nosso querido e finado, infelizmente, Dom Estevão Bittencourt, né, com a sua obra Para Entender o Antigo Testamento. O Dom Estevão Bittencourt certamente é um maior apologeta da segunda metade do século XX, né? Ele que por mais de 50 anos teve a revista Pergunte e Responderemos, respondendo diversas dúvidas. Ele que é o pai e a inspiração de todos os apologetas que nós temos hoje em dia, né? Grandes nomes como o professor Felipe Aquino, o padre Paulo Ricardo e outros sacerdotes e leigos, todos, e até mesmo nós, os pequenos, pequeníssimos, aprendemos com Dom Estevão Bittencourt, com seus artigos, com as suas respostas. Ele, inclusive, tem um curso de teologia que era realizado por correspondência e que recentemente foi editado, né, em formato de livro, né? Um curso com todas as matérias de teologia, um curso bastante satisfatório, inclusive um curso bíblico, e vale a pena conhecer esta obra para entender o Antigo Testamento. Dom Estevão parece também ter uma obra sobre para entender os evangelhos, mas eu nunca encontrei, nem em PDF, nem fisicamente. Se alguém a tiver a encontrar, avise-me, por gentileza. Mas, através dessa obra, o querido Dom Estevão nos dá muitas ferramentas para entendermos aspectos muito interessantes, aspectos pontuais, gerais, do Antigo Testamento, e vale a pena adquirir esta obra, embora ela já esteja bem gasta, né? Você vai encontrá-la em sebos, né? Mas também você pode encontrá-la em PDF, né? Pela grande editora Agir.
Vamos então para o nosso estudo deste dia, para os nossos slides. Já convido você a deixar, a curtir o vídeo, a compartilhar, a comentar. Também convido você a fazer as suas dúvidas, as suas considerações sobre esta aula, sobre as últimas aulas, para que nós possamos interagir melhor. Então, iniciamos o nosso compartilhamento de tela e vamos para a apresentação. Pois bem, então nós temos os livros históricos, parte 3. O último conjunto dos livros históricos do Antigo Testamento é composto pelos livros de Tobias, Judite, Esther, 1º Macabeus e 2º Macabeus. Contudo, apesar de serem classificados como históricos, tais livros se aproximam muito mais do gênero sapiencial, né? 1º Macabeus é mais histórico, e por isso foram colocados após Esdras e Neemias e antes dos 7 livros sapienciais. Então veja que no final dos livros dos livros históricos, né, dos 16 livros históricos, nós temos estes 5 livros colocados justamente como uma transição. Eles possuem, né, um fundo histórico relacionado àquele período persa, mas principalmente do período grego, do período da Macedônia, até mesmo ptolomaico e Seleucida, né? E o período macabaico, né? E esses livros não querem necessariamente contar uma história com critérios mais rigorosos, fazendo uma narrativa histórica como os livros anteriores. Mas eles querem trazer uma lição de sabedoria, né? E por eles serem livros que nos trazem lições de sabedoria, eles estão fazendo uma intersecção entre os livros históricos e os livros sapienciais. Pois bem, é importante ressaltar, isso eu acredito que vocês já saibam, mas se alguém não souber agora, fique sabendo que os livros de Tobias, Judite, os 2 livros dos Macabeus e parte de Esther são considerados deuterocanônicos, ou seja, são livros que entraram posteriormente no cânon bíblico católico, o que em nada diminui a sua inspiração. Então, esses livros, também juntamente com alguns capítulos de Daniel e o profeta Baruque, esses livros, aliás, também com Eclesiástico e o Livro da Sabedoria, esses livros são considerados deuterocanônicos, né? Deutero é segundo, né? E cânon é a medida, é o nome que nós damos para o conjunto dos livros inspirados da Sagrada Escritura, como nós vimos nas nossas primeiras aulas. Então, a maior parte dos livros que nós vamos estudar hoje são, então, considerados como de segundo cânone, o que não quer dizer que eles são de segunda categoria, muito pelo contrário, eles não são inferiores aos demais livros chamados de protocanônicos, ou seja, aqueles 39 livros, ou 22, ou 24, depende de como você os contar, eles não são inferiores àqueles livros cuja inspiração nunca foi contestada. E não quer dizer que todos os protocanônicos não tenham tido a sua inspiração contestada. Se nós estudarmos um pouco mais a fundo essa questão do cânon bíblico, veremos que alguns livros que muitos chamam de protocanônicos já estiveram numa posição muito semelhante na consideração com relação à canonização do que os 7 deuterocanônicos que nós temos no Antigo Testamento, com as chamadas adições em Esther e em Daniel. Então, esses livros, eles foram aceitos, né, pela comunidade cristã primitiva. Nós temos o testemunho dos santos padres da igreja que corroboram o fato de que eles são livros inspirados, eles eram
vistos, lidos, interpretados, citados como livros inspirados, embora a posição do judaísmo com relação a esses livros prejudicasse um pouco a aceitação de alguns padres da igreja e de algumas comunidades, como a gente estudando um pouco mais percebe, né? Até mesmo o nosso querido São Jerônimo aqui apresentou no começo uma relutância com relação a esses livros, mas posteriormente, perto de encerrar a tradução da Sagrada Escritura, São Jerônimo teria reconhecido e dado um status melhor para os deuterocanônicos na sua visão, né? Então, nós sabemos que esses livros não estão na Bíblia evangélica porque não estão na Bíblia hebraica, que adotando alguns critérios, por exemplo, esses livros foram escritos após Esdras e Neemias. Provavelmente foram escritos em grego, escritos fora da Terra Santa, e achavam que eles continham ideias estranhas ou contraditórias ao Pentateuco, aos profetas e aos demais escritos. Então, por causa desses critérios, alguns estudiosos, por exemplo, dizem que talvez, até por causa da adoção dos cristãos desses livros como parte da sua escritura, ou pelo fato desses livros serem lidos pelos cristãos, e é que talvez isso também tenha contribuído para que eles não fossem aceitos pelo judaísmo. Mas, se nós não temos estes livros na Bíblia hebraica, no texto massorético, na Taná, né? No entanto, nós os teremos na versão grega das Sagradas Escrituras, a Septuaginta. Então, esses livros foram rejeitados, assim como todo o Novo Testamento foi rejeitado pela escola de Jamnia, né, que teria se reunido, alguns dizem, entre os anos de 90 a 120, outros já colocam depois do ano 70, com a destruição do templo, quando o Rabino Gamaliel II, o Rabino Akiva, o Rabino Yohanan Zakkai, eles foram para Jamnia, levaram seus discípulos e lá eles estruturaram o judaísmo, discutiram questões importantes. Essa mesma escola de rabinos vai dar depois origem a Mishnah Torah, aliás, vai dar origem a Mishnah, depois a Gemara, formando então o Talmud, né? Mas o que realmente nos importa agora é que essa escola de Jamnia, representando uma boa parte do judaísmo palestinense, rejeitou estes 7 livros. Porém, os judeus de Alexandria, como talvez os outros judeus de outras localidades com uma influência helênica, ou seja, com uma influência grega, que falavam grego, eles aceitavam esses livros, os 7 livros deuterocanônicos e as adições em Esther e Daniel, como livros inspirados, e eles estão no cânon da Septuaginta, né? Aqui a Septuaginta, aliás, vocês não vão ver agora, né? Porque eu não estou mostrando a minha câmera, mas aqui na Septuaginta, no final da primeira parte, que é a lei e a história, né? Nós temos o livro de Judite, aliás, primeiro o livro de Esther, depois o livro de Judite, o livro de Tobias e 4 livros dos Macabeus. Só que apenas o primeiro e o segundo são considerados como canônicos para a Igreja Católica. Bom, então, como é que está na Septuaginta? Justamente aqui, como citei no slide. Esdras, Neemias, depois Esther, Judite, Tobias e os Macabeus, né? Assim como há outros 2 livros de Esdras, há outros 2 livros também dos Macabeus, e podem ser encontrados esses livros na nova versão da Bíblia Ecumênica e também naquela edição evangélica dos Apócrifos. Pois no final eu mostro. Os protestantes e evangélicos, aceitando a autoridade dos judeus sobre o Antigo Testamento, acabaram por tirar da Bíblia estes livros e esses capítulos.
Tobias, Judite, Esther, capítulo 4 até o capítulo 16, 24. O primeiro e o segundo livro dos Macabeus, o profeta Baruque, os livros sapienciais de sabedoria eclesiástico, Daniel 3, 24, 90, que é o cântico dos jovens da fornalha, e o capítulo 13 de Daniel, a história de Susana, e o capítulo 14 de Daniel, chamada Bel e o Dragão. O capítulo 6 de Baruque, às vezes é conhecido como Epístola de Jeremias e é contado separado, mas no nosso caso é contado como um capítulo de Baruque também. Os judeus evangélicos chamam estes livros de apócrifos, ou seja, livros ocultos, que não devem ser lidos como outros, né? Este nome deuterocanônico, como nós vimos, foi dado por um padre chamado Sisto de Siena, né, no século XV, e este é o nome católico que nós damos a esses livros. Os evangélicos, porém, vão chamar de apócrifos, né? Inclusive, existe uma edição Bíblia com apócrifos, né? Esses apócrifos que eles chamam são esses livros que nós temos na nossa Bíblia católica. Mas veja, o magistério da Igreja já se pronunciou oficialmente sobre os deuterocanônicos. A Igreja Católica decretou nos concílios de Florença e de Trento que os livros deuterocanônicos são partes irremovíveis do Antigo Testamento. Então, a decisão de Lutero e de outros de eliminar esses livros da Bíblia ou colocá-los num apêndice é uma decisão equivocada, pois eles são livros inspirados por Deus, canonizados desde sempre pela Igreja. É só nós pegarmos os concílios, o concílio de Roma, os concílios de Cartago, os concílios de Hipona, esses sínodos regionais antigos, os cânones dos santos padres, como o de Santo Agostinho, que é desta época, o de São Jerônimo, o de Rufino de Aquileia e de outros, de São João Crisóstomo, outros santos que vão corroborar a canonicidade desses livros no final do IV século e no início do V século. Os estudiosos consideram Tobias, Judite, Esther, também Ruth e Jonas como midrashes ou hagadás, ou seja, um gênero literário judaico narrativo, um tipo de homilia que consiste em contar histórias relacionadas ao cumprimento da lei e que trazem mensagens edificantes para o leitor. Então, quando se fala de midrash, ou quando se fala nesse caso de Haggadah, nós estamos falando desse tipo de texto, essa forma literária, tipicamente judaica, que é uma espécie de história, de homilia, de um comentário, de um exemplo, uma ilustração através de personagens que mostram o quanto é importante o cumprimento da lei e o quanto aqueles que cumprem a lei, mas muito mais do que cumprir a lei, o quanto aqueles que confiam no Senhor, que rezam, que esperam, que sofrem, que choram, que lutam, que são oprimidos, excluídos, mas que depositam a sua esperança em Deus, o quanto que eles no final saem favorecidos. Então, nós temos essas histórias, principalmente em Tobias, Judite, Esther e Ruth. Jonas é um pouco mais, o final é um pouco mais inconclusivo, como nós veremos. E o caso de Jó já é um caso à parte também, como veremos mais para frente. Mas esses três livros, também Ruth, contêm uma estrutura narrativa muito semelhante e propósitos também muito semelhantes, de servir de exemplo para os homens e mulheres se inspirarem para que eles vivam a sua fé no seu momento presente, com as suas dificuldades, mas confiem em Deus, na certeza de que eles serão ouvidos e recompensados assim como aquelas personagens desses livros foram. Já os livros dos Macabeus são narrativas mais históricas, né?
como em 1 Macabeus, além de conterem também algumas histórias edificantes, como os anteriores, né? Especialmente em 2 Macabeus, que relatam um período importante da história de Israel, o domínio macedônico, ptolomaico e, mais propriamente, o domínio seleucida. Então, nós temos por volta do ano de 333 ou 330 até o ano de 323, a dominação do Império Macedônico sobre Israel, o Império de Alexandre o Grande, né, que teve uma curta duração, porque ele faleceu jovem, sem herdeiros, e teve uma grande briga entre os seus generais, chamados de diádocos, especialmente no caso de Israel, entre Ptolomeu e Seleuco. Ptolomeu acabou ficando com o Egito e Seleuco ficou com a Síria. E quem conhece Israel sabe que Israel está no meio, está entre o Egito, né, e a Síria, né? A Síria está ao norte, o Egito está aqui a oeste, né? Muito bem, mas nós vamos falar logo mais um pouco sobre esses períodos, um pouco mais sobre eles, né? Descrevendo a influência do helenismo, movimento iniciado por Alexandre Magno, que difundiu a cultura grega no mundo antigo, no judaísmo, o que levou a episódios de imposição da cultura grega e resistência de judeus que lutaram para manter as tradições. Então, aqueles que conhecem a história sabem que Alexandre da Macedônia era aluno de Aristóteles. Aristóteles, o pai dele, Nicômaco, era médico, né? O pai dele era médico da corte do Felipe II, pai de Alexandre o Grande, e o, o Aristóteles acabou sendo preceptor, tutor de Alexandre o Grande. Então ensinou a ele, que era um macedônio, os hábitos, a cultura e o pensamento grego. E Alexandre ficou fascinado com essa cultura grega, com a filosofia, com a língua, com os costumes, e resolveu então levar a cultura grega para todos os seus domínios. Essa era uma prática que não era feita, ou pelo menos não em tão larga escala como Alexandre o fez. Era comum que houvesse uma destruição da cultura, do próprio povo em si, como nós vimos no caso da Síria, da Babilônia, da Pérsia, que tinham uma política diferente. Mas Alexandre, ele insistia numa dominação cultural também, não apenas pelos exércitos. Então ele ia amalgamando a cultura local com a cultura grega. E esse amálgama foi muito importante para a história da filosofia e também para a história de Israel. Tanto os aspectos positivos dessa helenização do judaísmo, que nós vamos ver muito quando estudarmos um pouco o Novo Testamento, quanto também os aspectos negativos, a resistência inicial, principalmente quando essa cultura grega queria se sobrepor à cultura judaica, à tradição judaica, à religião judaica e não contribuir, né? Então, esse contato do mundo grego com o mundo judaico é muito importante para o cristianismo, é dessa fusão desses dois mundos que o cristianismo vai nascer, juntamente com o aspecto romano, né, que virá depois, vai ser muito importante para a igreja. E a Bíblia reflete também nos seus escritos, que são os últimos escritos do Antigo Testamento, os traços dessa cultura grega, positiva ou negativamente. Então, Alexandre conseguiu esse feito de espalhar a cultura grega pelo mundo, tanto que o grego se tornou a língua falada no mundo inteiro e foi por prática
praticamente 600, talvez até 700 anos, uma língua muito falada no mundo inteiro, até que o latim depois tomou o seu lugar. E a partir disso nós temos Israel dividido entre os Ptolomeus do Egito e os Seleucidas da Síria. Mas com relação a estes livros, nós não conhecemos os seus autores. Nós temos uma pista de quem poderia ser o autor do segundo livro dos Macabeus, né, o tal do Jasão de Cirene, mas ele não é o autor. O autor de segundo Macabeus, na verdade, usou desse texto, né, para compor a sua própria narração dos fatos. Mas todos esses livros, isso os estudiosos concordam mais hoje em dia, de que eles foram escritos no período helenista. Então, talvez eles tenham alguns traços do período persa, ou pelo menos alguma reminiscência, ou uma parte de alguns deles teriam sido escritos no contexto do período persa, mas a maior parte deles, de fato, foi desenvolvido, na sua forma final, pelo menos, no período helenista, no primeiro, aliás, no segundo ou no terceiro século antes de Cristo. Muitos estudiosos defendem a tese de que esses livros tenham sido escritos originalmente em hebraico ou aramaico e traduzidos para o grego e aceitos pela Septuaginta. Nós sabemos que a tradução da Septuaginta teria começado no século IV antes de Cristo, e temos aquela história, não é, do Ptolomeu Filadelfo, mas a tradução da Septuaginta não parou por aí. Acredita-se que até o primeiro século antes de Cristo, ou talvez o depois de Cristo, a tradução da Septuaginta teria continuado, teriam aparecido várias outras versões gregas das Sagradas Escrituras que contêm esses livros, né? Nós já temos alguns indícios, né, de que Tobias, o primeiro Macabeus e Esther, há um texto hebraico, talvez até aramaico deles, com relação ao Judite segundo Macabeus um pouco mais difícil, mas é possível que esses escritos tenham sido nas línguas semíticas e depois traduzidos. Dizemos que o caso do Eclesiástico, veremos que o caso do livro do Eclesiástico, Sirácida, é um livro que foi escrito originalmente em hebraico, né, e que depois foi traduzido para o grego, né, pelo próprio neto do autor. Agora vamos para os livros propriamente ditos, depois nós vamos fazer algumas considerações históricas quando chegarmos nos Macabeus. Bom, Tobias é uma narrativa impressionante que, segundo os versículos, se deu após a deportação assíria no Reino do Norte, que envolve Tobit, Tobias, Sara e o arcanjo Rafael. Historiadores acreditam que, na verdade, essa narrativa tenha sido composta no período helenista, com influência persa, como o nome do demônio persa Asmodeu. O livro, que é do gênero novela, pode ser dividido segundo os elementos narrativos essenciais: uma situação inicial, um conflito, um clímax e um desfecho. O destaque da história é piedade de todos os personagens. Cada um a seu modo passa por dificuldades, mas permanecem fiéis a Deus, que manda o seu mensageiro, São Rafael, para guiá-los, curá-los e combater o mal. Deus sempre cuida daqueles que esperam nele. Então, por que eu fiz considerações tão breves sobre o livro de Tobias? Porque eu não quero estragar a leitura de quem não o fez. Não no sentido de não dar spoiler, mas no sentido de que eu gostaria que vocês observassem na leitura de vocês o livro de Tobias sob essa perspectiva de uma novela bíblica, né? Não é uma novela bíblica da Record, e muito menos nesse caso, né? Mas olhem para este livro de Tobias e para os demais como uma novela, e talvez
nós que temos uma certa atração por novelas, infelizmente, nós possamos olhar estes livros com um pouco mais de interesse, vendo de fato a história do piedoso Tobit, um homem que dava esmola, um homem que enterrava os mortos, um homem que infelizmente teve a sua visão tirada por um acidente, por uma causalidade assim, natural, um acontecimento, um infortúnio, né? E que então envia o seu filho para cobrar uma dívida. Ele acaba precisando de um guia, e o guia dele é São Rafael, que estava, entre aspas, disfarçado de judeu, e que ele vai guiando o rapaz pelo caminho, encontra lá um peixe que vai servir de cura, e daí eles vão acabar encontrando aí um parente, depois vão encontrar a moça lá, a Sara, que é possuída por Asmodeu, que ela mata todos os maridos porque o demônio a persegue, mas depois acontece algo muito bonito, ela é libertada, os dois se casam, são muito felizes, ele cobra a dívida lá do seu devedor lá, e volta, e eles vivem felizes para sempre, porque confiaram em Deus, e Deus honrou a fé, as obras e a confiança de todos eles. É uma história assim belíssima que vale a pena ler e reler e nos apaixonarmos, né, por esse relato, por essa história com tantas lições tão bonitas. Uma pena realmente que não esteja presente em algumas Bíblias por aí. Vamos para Judite. Judite é o livro que conta uma história fantástica, protagonizada por uma piedosa mulher, né? Judite quer dizer simplesmente a judia, que usa de seus encantos e do auxílio de Deus para matar o inimigo Holofernes. Também conta a história de Achior, que, como pagão, defende os judeus e depois acaba se convertendo ao judaísmo. Agora, é importante nesses livros de Tobias, Judite e Esther, nos atentarmos a um detalhe que é importante. Veja bem, não convém ficarmos em um eterno debate sobre tal figura existiu ou não existiu. Nós já vimos que algumas figuras são essenciais, envolvem questões dogmáticas, envolvem questões de fé, como é o caso de Adão e Eva. Porém, nós temos outras figuras que não quer dizer que não sejam importantes, mas cuja historicidade, defender a existência ou a não existência desses personagens enquanto figuras históricas do século tal que fizeram tal coisa, não necessariamente implicam graves consequências para a nossa fé. O que você está dizendo, seminarista? Você está dizendo que Tobias, Judite e Esther não existiram? Não. Você está dizendo que eles existiram assim como contam os livros da Bíblia? Provavelmente. Nós temos muitas razões para acreditar nisso. Mas e se não existiram? Bom, isso não tem problema algum. Porque mais importante do que a existência dessas figuras são as lições que nós tiramos de suas vidas, de suas histórias, daquilo que eles realizaram, daquilo que eles significam. Veja que bonita a história de Tobias, o quanto a confiança em Deus gerou milagres na vida daquele rapaz e de toda a sua família, de toda a sua história. Veja que o livro de Tobias vai contestar a teologia da retribuição da época. Não é? Como é que um homem justo como Tobit, que só faz o bem, como é que ele pode ficar cego? É castigo de Deus, ele deve ter feito algum mal, mas na verdade não é castigo de Deus. Se Deus permitiu aquela cegueira, foi para que acontecesse todo esse desfecho, toda essa trama na vida dele, na vida do seu filho, na vida da sua esposa, na vida de outras pessoas, para que no final ele recebesse a visão e recebesse muito mais as bênçãos de Deus, né, que foram derramadas na sua vida por seu filho Tobias, que foi acompanhado por o próprio arcanjo, né, do Senhor,
São Rafael. Então, veja que as lições dessas histórias é que de fato são importantíssimas. Pode ser que tenha existido uma figura histórica chamada Tobias, etc., que não tivesse necessariamente essa história, ou sim, teve e foi contada, mas a grande importância está nas lições, na mensagem de fé que essas histórias têm. Mesma coisa a Judite, né, que não é um nome próprio, mas designa uma mulher judia, né, uma história para inspirar as mulheres. Né? Nós tivemos lá atrás a história de Ruth, né, a história da mulher que cuidou da sua sogra, né, o quanto que esta ação, quanto que ela, confiando em Deus, deixando a sua terra, cuidando da sogra, ela foi favorecida por Deus e se tornou uma ancestral do rei Davi e, por conseguinte, de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora a história de Judite mostra como uma viúva bonita, acaba causando a libertação do povo de Israel. Então, Nabucodonosor manda o general Holofernes para destruir o Judá, para acabar com o povo de Deus, zombando de Deus, zombando do templo, zombando de Judá, zombando de tudo, mas Deus tem os seus caminhos e ele usa dessa mulher para cortar a cabeça do general e fazer com que o povo experimentasse a libertação novamente. E até nós temos uma história da conversão de um justo, né? Um homem bom, se não fosse um prosélito, pelo menos era um simpatizante, né? O Aquior, que vai falar bem do povo judeu, né? Para Holofernes e que com isso vai acabar se convertendo depois. As ações de Judite mostram como Deus é misericordioso com Israel e liberta o seu povo da invasão dos babilônios pela ação de uma mulher bela e viúva, como exemplo para os judeus, para que sempre mantivessem a confiança em Deus, assim como a heroína Judite. Então, são histórias de heróis, de heroínas que inspiram. Este livro é para uma mulher. Imagine uma mulher, né, judia daquela época, lendo uma história dessas, assim ela encontra um motivo, ela encontra inspiração para ser, a seu modo, uma heroína na sua casa, na sua família, com seu marido, com seus filhos, na sua lida diária. Assim como Judite, que confiou em Deus, que mesmo sendo uma mulher naquela sociedade bastante complicada, ela conseguiu realizar grandes feitos, né? Ela é a alegria, a honra do seu povo, né? Como se canta para Maria, para a Virgem Maria, né? Judite é uma prefiguração da Virgem Maria, né? És a glória, és a alegria, a honra do nosso povo, né? Que vão cantar para Judite. E segue essa mesma estrutura narrativa e vale a pena ler este belo livro de Judite, que vai mostrar realmente a história de como uma mulher pode ser um instrumento de libertação do povo de Deus. Libertação no sentido político, espiritual, no sentido integral, né? O ambiente de Judite se assemelha mais ao dos Macabeus que na época da Babilônia. Então, embora ela fale de uma época lá do cativeiro da Babilônia, provavelmente é alguém olhando para o seu próprio tempo no segundo ou terceiro século antes de Cristo que escreveu essa história tão bonita. Depois nós temos o livro de Esther. Esther é o livro que conta a história de como uma jovem israelita, não é, Esther, né, Ishtar, no persa, torna-se rainha dos persas, conquistando o coração de Xerxes, né, o Assuero, e acaba revertendo uma situação de perseguição e liberdade para o povo de Deus, através da esperteza de seu tio, né, o primo, Mardoqueu, que derrota Amã, o mau conselheiro do rei, e tudo com a ajuda de Deus, né?
Então, Esther realmente é um livro assim, brilhante, exultante, em que mostra toda a engenhosidade de uma mulher, né? Esther, rainha, né? À vossa direita se encontra a rainha, etc. Ela que pede para Xerxes a vida do seu povo e a sua vida e acaba conseguindo tudo isso e muito mais. Ela, com a sua beleza, com o seu encanto, com a sua graça, mas especialmente com a sua fé, não se trata de uma questão de sedução, tanto da parte dela quanto da parte de Judite, mas trata-se da confiança em Deus, né? Uma mulher naquela época, ela era considerada pela sua beleza, pela sua capacidade de gerar filhos, pela sua capacidade de conduzir a casa, de auxiliar o marido. Então veja que Deus se utiliza da mulher com as capacidades, com aquilo que era de valor na mulher naquela época, e usa isso como um meio para conseguir uma libertação, um grande feito para Israel. Então, Esther é um exemplo disso. E está conservado, pelo menos uma parte significativa deste livro, na Bíblia dos nossos irmãos protestantes. Esther é um livro muito caro, no sentido de querido, né, para os judeus, que o colocaram no Ketuvim, como um dos Megilot, como um dos rolos, que o leem todos os anos durante a festa de Purim. Purim quer dizer o sorteio, comemorado por volta de 16 de fevereiro. Então a sorte do Senhor, caiu sobre eles. Então, como Amã queria destruir o povo hebreu por inveja, acabou que a sorte virou e é Amã que foi destruído. Então, este livro também mais próximo do tempo dos Macabeus do que do período persa. Então fala de Assuero, mas na verdade talvez esteja falando de um acontecimento mais próximo do tempo dos Macabeus, mais próximo do helenismo do que necessariamente do período persa. A divisão de Esther é complicada pelo fato de possuir uma parte deuterocanônica, que São Jerônimo colocou como Esther 10, capítulo 4, ao capítulo 16, versículo 24, como está na Ave Maria. Então, vocês podem pegar lá na Bíblia de vocês, quem tem Ave Maria, e dê uma lidinha lá nas notas de São Jerônimo, lá no que ele vai falar, que é muito interessante. E vejam só o que ele vai falar sobre essas partes de Esther, que estão colocadas nessa disposição segundo a Vulgata, Esther 10, capítulo 4 ao capítulo 16, versículo 24. Se nós pegarmos outras Bíblias, como a Bíblia do Pontifício Instituto Bíblico e outras versões das Sagradas Escrituras, nós vamos ver algumas letras contendo partes desses versículos A, B, C, D, E, F, alguns colocam até a letra G, que eles vão inserindo no meio dos outros capítulos essas partes deuterocanônicas, essas partes gregas, de Esther. Se você pegar lá na sua Bíblia, Tebe vai estar lá, Esther grego, Daniel grego, porque de fato as versões deste texto foram encontradas apenas em grego e por isso não foram consideradas, infelizmente, pelos judeus nem pelos evangélicos, mas que estão nas Bíblias católicas. Então fica difícil dividir o livro de Esther, mas eu encontrei na enciclopédia, no dicionário enciclopédico católico, uma divisão interessante do livro de Esther que eu vou mostrar para vocês no final da aula. E agora nós temos então a questão do primeiro e do segundo livro dos Macabeus. E aqui nós precisamos de um pouco de história. Mas vamos começar pela Bíblia primeiro. Vamos pegar lá no primeiro livro dos Macabeus,
Eu sou suspeito em falar sobre os Macabeus, porque eu gosto muito mesmo desses livros. Do primeiro livro dos Macabeus, capítulo 1, versículo 1. Vamos dar uma olhadinha no que a Escritura nos diz. Eu, com a tradução do Ciro Mioranza, né, que eu já expliquei por que eu estou utilizando ela. Mas veja só que interessante. O subtítulo aqui vai falar de Alexandre Magno. Já senhor da Grécia, Alexandre da Macedônia, filho de Felipe, partiu da terra de Cetim e derrotou Dário, rei dos persas e dos medos, e reinou em seu lugar. Empreendeu muitas campanhas de conquista, apoderou-se de muitas fortalezas, matando seus reis. Avançou até os confins da terra, tomando as riquezas de numerosas nações diante dele. A terra silenciou e ele se encheu de orgulho e ambição. Conseguiu reunir um exército poderosíssimo, subjugou províncias, nações e reis, obrigando-os a pagar tributos. Depois adoeceu e sentiu que estava prestes a morrer. Convocou então seus oficiais nobres que haviam descido com ele desde a juventude, e ainda em vida repartiu entre eles o império. Alexandre morreu depois de ter reinado 12 anos. Seus oficiais assumiram o poder, cada um em sua própria região. Todos eles se fizeram coroar reis, passando a coroa a seus herdeiros por muitos anos, multiplicando os males do mundo. Daí depois vai falar do Antíoco IV Epífanes, que ele vai chamar de um rebento perverso, e de fato foi perverso. E por fim continua, palavra do Senhor, graças a Deus. Ainda no capítulo 1 vai falar do conflito contra os Ptolomeus, né? Antíoco III, pai de Antíoco IV Epífanes, vai derrotar Ptolomeu V em 198, né? E vai tomar posse, então, de Israel. Alexandre Magno tinha 4 generais, né? Tinha Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu, chamado Lago, né? Por isso os Ptolomeus às vezes são chamados de Lágidas, e Seleuco. Então, Cassandro e Lisímaco dividiram outros territórios, né? Como a Turquia, etc., a própria Macedônia, mas o Ptolomeu ficou com o Egito, né? A Península Arábica, indo para Israel também, e Seleuco ficou com a Síria, né? Com vários territórios que tinham sido da Babilônia, da Pérsia, enfim. Alexandre o Grande fez o maior império da antiguidade, perdendo só para Roma, né? Mas morreu cedo e os seus domínios foram divididos. Os Ptolomeus, até 330 mais ou menos, conseguiram conquistar o seu domínio, né, sobre Israel, e só vão perder em 198 com Antíoco III, chamado Antíoco o Magno. Esse Antíoco III, ele acabou fazendo uma aliança, né, com as lideranças de Israel, com os sacerdotes, com os anciãos, e acabou consolidando seu poder de uma forma mais tranquila. Os Ptolomeus eles incentivaram bastante a cultura, né, como o exemplo da Septuaginta. Foi nessa época que foram surgindo as sinagogas, a Biblioteca de Alexandria, espalhando o grego pelo mundo inteiro. Muitos judeus viviam em Alexandria, viviam em outras partes que foram helenizadas, mas ao mesmo tempo eles acabaram realizando algumas perseguições que não estão documentadas pelas Sagradas Escrituras, mas nós encontramos alguns vestígios disso em fontes apócrifas e no Flávio Joséfo e no Filho de Alexandria. E então Antíoco IV Epífanes, no ano de 167, realiza uma perseguição terrível contra os judeus. Ele vai então querendo impor a todo custo a cultura grega, né, sobre os judeus. Ele quer construir
Aliás, ele construiu, né, um ginásio, ele consagrou Jerusalém ao Zeus Olímpico, ele estava obrigando os jovens a falarem grego e a se comportarem como os filhos dos gregos, fazendo o povo comer carne de porco, e até mesmo queriam colocar uma cabeça de porco no Santo dos Santos, e isso foi a gota d'água para o povo piedoso, para o povo camponês, para o povo simples que só queria viver a fé de seus pais, né? Então disso vai surgir a revolta macabaica, e os livros dos Macabeus são realmente livros com narrativas heróicas, heróicas no sentido bélico, mas heróicas no martírio, e com muitos ensinamentos preciosos que vale a pena nós nos determos um pouco mais, porque são geralmente mais desconhecidos do que Tobias, Judite e Esther. E precisamos fazer um pouco de justiça a esses livros. O que quer dizer Macabeus? Macabaios ou Macabim quer dizer martelo, né? Então eles eram como martelos, martelando mesmo os Seleucidas, os sírios que estavam impondo a cultura grega, fazendo eles apostatarem contra a fé judaica. Os livros dos Macabeus não são contínuos um do outro. Então, segundo Macabeus, não é a continuação do primeiro livro dos Macabeus, mas ele, na verdade, ele conta episódios até anteriores ao livro dos Macabeus, ao primeiro. E ele foi... existia um livro sobre essa história de Jasão de Cirene que foi resumido pelo autor de segundo Macabeus. E esses livros vão contar a história de Matatias e de seus filhos Judas, Jonatas e Simão, sobre como eles resistiram ao iníquo Antíoco IV Epífanes na perseguição entre 167 e 164, e o derrotaram, tomando o controle de Israel, restabelecendo o templo e a lei, e governando de forma independente até 63 a.C., né, pelos seus descendentes, quando Pompeu Magno de Roma conquistou Israel. Então, nós temos essa perseguição do Antíoco IV Epífanes, que é de 3 anos e meio, que vai ser muito relatada nos livros de caráter apocalíptico. Então, nós vamos ter Daniel falando de um tempo, 2 tempos, e metade de outro tempo. Nós vamos ter isso no Apocalipse também. Nós vamos ter uma referência a esses eventos nesses livros, e em Daniel também nós vamos ter essa referência. Então veja que para entendermos melhor os Macabeus precisamos ler Daniel, e para entendermos Daniel também os Macabeus nos ajuda bastante, pois são livros escritos praticamente na mesma época e que se referem a acontecimentos da mesma época, e que são muito importantes para compreendermos os desdobramentos da história de Israel até nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que vai acontecer? Matatias vai ser o primeiro a se revoltar. Ele não quer comer carne de porco, ele não quer apostatar contra a lei de Deus, e ele vai matar o emissário do Antíoco IV Epífanes, e ele, os seus filhos e os seus compatriotas, eles eram sacerdotes, né? Eles eram da tribo de Levi, eles vão pegar em armas e mesmo em dia de sábado vão combater os exércitos sírios e vão lutar pela libertação do templo, pela libertação de Israel. E por volta do ano 164 eles conseguem esta realização, e vai ter a instituição, né, da festa de Hanukkah, né, a festa das luzes, da purificação, né, do templo, e depois de terem reconquistado o templo e de garantirem o seu direito de praticar a lei, aí eles acabam partindo para uma esfera política, reconquistando, né, os territórios de Israel ao norte, né, e lutando contra os sírios, lutando contra os ptolomeus, lutando contra os povos vizinhos inimigos e consolidando o seu poder, a sua
influência, formando o reino dos Macabeus e dos Asmoneus, que vai durar até 63, quando ocorre a invasão de Pompeu Magno. Isso nós vamos ver também. Como é que nós entendemos a divisão desses livros? Bom, em 1 Macabeus nós temos a perseguição que o povo vai sofrer e a história de Matatias, né, de como Matatias começa essa revolta. Depois nós vamos ter uma centralidade nos feitos do primeiro dos Macabeus, Judas. Judas, de fato, vai conseguir esse projeto de libertar o templo e vai começar uma expansão territorial de Israel. E depois nós temos como seu sucessor Jonatas, que vai tomar a frente depois da morte do seu irmão e vai lutar ferrenhamente para defender os territórios que já foram conquistados e para conquistar outros, né? E ele vai ter um longo período de liderança, quase 20 anos, né? O Judas Macabeu vai liderar o povo praticamente por uns 7 anos, mais ou menos, depois quase 20 anos Jonatas e mais ou menos uns 8 anos Simão, o último dos irmãos, que era, por assim dizer, de um temperamento talvez um pouco menos fervente do que os seus dois irmãos mais velhos, mas mesmo assim um grande guerreiro. Mas ele infelizmente vai ser morto com 2 de seus filhos mais velhos e quem vai assumir em seu lugar vai ser João Hyrcano, ou Hircano I. Dando uma olhadinha no índice do Círio Mioranza, veja só que nós temos muitos eventos interessantes. Então, o livro dos Macabeus começa com Alexandre Magno, que nós lemos, a questão do helenismo em Israel, a supressão do judaísmo, Matatias e seus filhos, Judas Macabeu, as vitórias de Judas Macabeu, a purificação do templo, o combate de Judas aos povos vizinhos, a morte do Antíoco Epífanes, que vai ter uma morte horrível, né, como todos os tiranos, especialmente na Bíblia, as batalhas de Judas, a liberdade religiosa, o Demétrio, né, que vai ser o grande rival, né, de Judas, e a vitória de Judas sobre os sírios, a aliança com Roma. Essa aliança com Roma é muito polêmica, muito controversa e vai acabar dando problemas 100 anos depois. A morte de Judas, a sucessão de Jonatas, das campanhas de Jonatas, a aliança novamente com Roma, Jonatas é preso, Simão sucede Jonatas, Jonatas é morto, depois as conquistas de Simão, uma nova aliança com Roma e Esparta, Simão, que é honrado, né, como sumo sacerdote-chefe do povo, depois um falso acordo de paz com os sírios, que vão quebrar esse acordo e vão matar Simão e 2 de seus filhos, e João Hyrcano, como eu já disse, vai assumir. E até a morte de Simão, então vai o primeiro livro dos Macabeus. Então nós temos do ano 167, que começa a história propriamente dita, até o ano 134, mais ou menos. E o segundo livro dos Macabeus, como está aqui nos slides, vai falar primeiro de algumas cartas, alguma correspondência da época, sobre o grande sumo sacerdote Onias, as perseguições, né, os martírios, e vai centralizar-se no primeiro irmão, nas guerras de Judas Macabeu, né? Então aqui nós temos as cartas, depois o prefácio, o Heliodoro, que é um personagem importante, a questão do helenismo em Israel, o sumo sacerdote Menelau, depois as campanhas do Antíoco Epífanes, o paganismo na Judéia, o martírio do Eleazar, que é aquele ancião, né, de 90 anos, o martírio dos 7 irmãos, aquela linda história dos 7 irmãos e sua mãe que são martirizados, as vitórias do Judas Macabeu, né, os últimos atos do Antíoco, a purificação do templo. Veja que vai repetir algumas coisas do primeiro livro. As campanhas do Judas, a paz com os sírios, etc., com Roma, enfim. A questão do sumo sacerdote Alcimo, né, que é um iníquo,
A questão da morte de Nicanor, que vai ser também um inimigo de Judas, Macabeu, e etc. E uma importante questão do sacrifício pelos mortos, que está no segundo Macabeus. E nós vamos encerrar por hoje comentando esses detalhes que são importantes. A grande importância de nós lermos os livros dos Macabeus, além deles nos informarem uma parte da história de Israel que é desconhecida para muita gente, é que eles têm uma teologia bastante evoluída em muitos aspectos que vão ser muito importantes no Novo Testamento e que nos ajudam até mesmo hoje em dia a compreendermos melhor a nossa fé. Então, o segundo livro dos Macabeus vai dar o seu parecer sobre a Arca da Aliança. E os martírios, né, tanto do Eleazar, né, quanto da mãe e dos 7 filhos, vão ser histórias muito parecidas com os mártires que nós vamos ter pelas mãos de Nero, Diocleciano e outros imperadores romanos. Nós temos a questão do sacrifício expiatório, da intercessão dos santos, da criação a partir do nada, da ressurreição e do purgatório, né, no sentido de que estas orações pelos mortos são eficazes. Vamos dar uma olhadinha apenas nessas questões mais pontuais, como a ressurreição e a criação do nada. Vamos lá, segundo Macabeus 7,14. Segundo Macabeus 7,14, vamos dar uma olhadinha. E por que isto é importantíssimo? Segundo Macabeus 7,14. Isto aqui está. Estando prestes a morrer, né, o quarto irmão, né, ele diz: pouco importa morrer pelas mãos dos homens, quando se tem certeza da promessa de Deus que nos haverá de ressuscitar. Para ti, porém, não haverá ressurreição nem nova vida. Então veja que a concepção dos judeus antes disso e de alguns judeus depois disso era uma concepção muito materialista. Então, a vida que Deus dá é a vida física, é a vida na terra. Então, as bênçãos vêm na terra, o castigo vem na terra. Não existe um pós-vida com recompensa ou punição. O pós-vida é o Sheol, a mansão dos mortos, é o quase nada, né? É ser uma sombra. E agora nós temos a questão da ressurreição dos mortos sendo afirmada sobre as Sagradas Escrituras, né? De que existe uma vida eterna, de que haverá uma ressurreição da carne. E isso são coisas que nosso Senhor vai nos ensinar depois, claro, com toda a clareza da revelação divina, do ápice da revelação que é Jesus, mas são conceitos que aqui já estão presentes e que com uma nitidez que antes não havia. E nós temos lá na frente, no versículo 28, a questão da criação a partir do nada. Então veja só, a mãe fala para o seu filho, para o último filho, né? Eu te imploro, meu filho, olha o céu e a terra, observa bem tudo o que neles existe e lembra-te que Deus criou tudo isso do nada e que a humanidade teve a mesma origem. Então essa é uma ideia de fato inovadora, uma coisa que supera até mesmo a concepção grega. Porque na cabeça de um grego, a matéria, como afirmava Aristóteles, como acabava afirmando até o próprio Platão, a matéria existe, só que ela existe sem forma. Então vai ser o demiurgo, ou vai ser o motor imóvel e os motores que vão dar forma a essa matéria. Então, Deus nada mais é do que um artesão, do que um artífice que vai moldando. E mesmo essa questão da criação do tudo, a criação de tudo a partir do nada, não estava tão clara assim quanto agora está. Não, Deus criou tudo do nada. Nada existia, só Deus. E Deus é aquele que cria tudo. Ele criou a matéria, deu forma a todas as coisas e tudo passou a existir.
E agora vamos dar só uma lidinha, eu sei que não dá tempo, infelizmente, na questão da intercessão dos santos. Também, eu acho que nós podemos ler também sobre o purgatório, que é uma questão importante. Vamos primeiro para o purgatório, então. Sei que nós passamos do tempo, mas isso é importante. Vale a pena uns minutinhos a mais. Segundo Macabeus 12:40 ao 46. Foi então que encontraram sobre as roupas de cada um dos soldados objetos consagrados aos ídolos de Jâmnia, coisa proibida por lei aos judeus. Então ficou claro para todos eles que essa fora a causa da morte deles. E todos louvaram ao Senhor, justo juiz, que põe às claras as coisas escondidas, e se puseram a orar, implorando que o pecado cometido fosse de todo cancelado. O nobre Judas falou à multidão, exortando-o a ficar longe do pecado, pois acabava de ver com seus próprios olhos o resultado do pecado para aqueles que haviam caído em batalha. Depois disso, fez uma coleta entre todos, recolhendo cerca de 2.000 dracmas que foram enviadas a Jerusalém para que fosse oferecido um sacrifício pelo pecado. Esta foi uma bela e nobre ação, decorrente de sua fé na ressurreição. Se ele não acreditasse na ressurreição dos que haviam morrido em batalha, seria de todo inútil e vão orar pelos mortos. Se ele, porém, acreditava na esplêndida recompensa reservada aos que morrem piedosamente, o pensamento dele era bom e santo. Por isso, mandou oferecer um sacrifício pelo pecado dos que tinham morrido, e, em consequência, ficariam livres de seu pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, por que nós rezamos, né, pelos mortos? Por que nós acreditamos que é possível o perdão dos pecados após a morte? Porque acreditamos na existência do purgatório, o lugar para onde vão as almas que morreram, morreram próximas da graça de Deus, mas ainda não plenamente purificadas de suas faltas temporais, né? E para que os seus erros fossem purificados, Judas pediu para que fosse feito um sacrifício. Deu dinheiro para que se sacrificasse em Jerusalém em prol desses soldados mortos. Assim nós rezamos a missa e colocamos nas intenções os nossos irmãos e irmãs falecidos, oferecendo ou pedindo para que seja oferecido a Deus em prol deles o sacrifício perfeito e expiatório de nosso Senhor Jesus Cristo. Expiatório não apenas para nós vivos, mas também para aqueles que morreram e estão purificando-se de seus pecados para contemplarem a face de Deus no céu. Então isso tem um fundamento também no Antigo Testamento, e cá está ele. E sobre a intercessão dos santos, vamos lá para o capítulo 15, os versículos 11 a 16 do mesmo segundo livro de Macabeus. Tendo armado cada um deles, não tanto com a segurança oferecida por escudos e lanças, mas com a confiança que nobres palavras suscitam, ele os encorajou a todos, contando-lhes um sonho digno de fé, uma espécie de visão que os encheu de alegria. Está falando aqui Judas contando, né, para o seu pessoal, né? Então, no versículo 12. O sonho consistia no seguinte: Onias, o antigo sumo sacerdote, modelo de homem, modesto em seu aspecto e gentil em seus modos, distinto em sua linhagem, exercitado desde menino na prática de todas as virtudes, de mãos erguidas orava por toda a nação dos judeus. Da mesma forma, apareceu em seguida um homem notável por sua velhice e dignidade, envolto num maravilhoso e impressionante ar de majestade. Então Onias tomou a palavra e disse: Este é o amigo de teus irmãos, que sempre ora pelo povo e pela cidade santa, Jeremias, o profeta de Deus. Então Jeremias estendeu sua mão direita e entregou a Judas uma espada de ouro, dizendo: Recebe esta santa espada como um presente de Deus, com ela destruirás os inimigos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então os mortos estão dormindo? É claro que não. Já no Antigo Testamento nós temos uma prova de que os mortos, os santos, os justos estão rezando pelos vivos, estão rezando por aqueles que
peregrinam na terra. Então, o grande sumo sacerdote Onias e o grandioso profeta Jeremias estão lá no céu rezando, e essa espada é um sinal de que Deus está com eles no combate, de que os dois rezam a Deus por eles no combate e que eles vão se sair bem-sucedidos, como de fato se saíram. Então, os santos intercedem por nós. E tudo isso está fundamentado na Sagrada Escritura. Bom, acho que este foi o último slide. Eu só queria que dessemos uma olhadinha numa divisão, né, do livro de Judite. Vocês me permitam, vai ser bem rápido. Vamos só dar uma olhadinha numa imagem aqui de Judite. Veja só, aqui nós temos uma divisão do livro de Judite, né, que esses versículos aqui, o capítulo 11, 2 a 12 é colocado antes do começo do livro de... aliás, Judite não, meus queridos. Esther, por favor, perdoe-me. Esther. A divisão do livro de Esther. Então veja só que o capítulo 11, versículos 2 a 12 é colocado antes do capítulo 1, versículo 1 de Esther. A mesma coisa com o capítulo 12, versículos 1 a 2. Depois, o capítulo 13, 1 a 7 é colocado antes do capítulo 3, versículo 13. O capítulo 13, versículos 8 a 18 é colocado depois do capítulo 4, versículo 17, oração de Mardoqueu, etc. Depois, o capítulo 15, versículos 14 a 19 é colocado também logo depois de Esther, capítulo 4, versículo 17. E mesma coisa com 16, o capítulo 16 colocado depois do versículo 12 do capítulo 8. E assim por diante, capítulo 10, 4 a 13, depois capítulo 11, versículo 1, logo depois de 10, 3, e o capítulo 15, versículo 1 a 3 é paralelo de 4 a 3. Então veja que essa é uma possível divisão do livro de Esther, tendo em vista essas partes deuterocanônicas que são harmonizadas com o texto de Esther. Mas se você procurar outras Bíblias, como a Bíblia do Padre Manuel de Matos Soares, a Bíblia do Padre Figueiredo, nós vamos encontrar Esther 10, capítulo 4, e ao capítulo 16, versículo 24. Bom, era só isso mesmo, vamos encerrar. Eu espero que não tenha sido muito cansativo ou longo demais para vocês, mas espero que nós tenhamos crescido no conhecimento da Palavra de Deus, conhecendo um pouco mais sobre esses livros, que em sua maioria são deuterocanônicos, né, exceto uma parte de Esther, né, que é protocanônica, e que nós possamos ler esses livros, Tobias, Judite, Esther, e principalmente o livro dos Macabeus, para conhecermos mais a nossa fé, para conhecermos mais a história de Israel, para vermos o quanto que este povo amava a Deus e amava tanto ao ponto de dispor a própria vida pegando em armas para defender a religião. É como os cristãos que fizeram isso no século passado, né, que pegaram em armas para defender a religião católica, com certeza foram inspirados nos macabeus, que no segundo século antes de Cristo pegaram em armas para defender o judaísmo. E nós, será que teríamos coragem de lutar publicamente pela nossa fé? Talvez não precisemos pegar em armas físicas, mas estamos dispostos a pegar em armas espirituais ou outras armas, uma arma da cultura, a arma do espaço público, das redes sociais, do nosso testemunho de vida, da nossa oração, para combatermos pela nossa religião? Pensemos nisso. Nossa justiça deve imitar e ser maior que a dos macabeus, porque eles não conheciam a Jesus e nós o conhecemos. Se eles tivessem conhecido Jesus, eles teriam inventado novas armas para lutar pela santa religião. Mas e nós? O que faremos? O que fazemos? O que fizemos por Jesus e pela sua igreja, pela sua doutrina, pela verdade?
Se nós não defendemos a verdade, nós seremos vencidos pelo erro. Mas, bem, vamos concluir pedindo à Mãe de Deus, a Mãe da Palavra de Deus, para que nos abençoe, nos faça guardar essas coisas no coração, meditá-las na nossa mente e praticá-las no nosso dia a dia, e nos dê a graça de sermos perseverantes neste nosso estudo e nos demais dias da semana irmos lendo as Sagradas Escrituras, buscando conhecer mais a Palavra de Deus para amar mais a Deus e ao próximo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Antes que eu me esqueça, só vou mostrar para vocês esse livro aqui, né, dos Apócrifos. É o segundo volume da coleção de 3 volumes dos Apócrifos, da Fonte Editorial. É uma editora evangélica, mas não se preocupem, porque graças a Deus os nossos deuterocanônicos não estão aqui. Mas vocês podem ler esses livros sem prejuízo da fé, mas eu não recomendo a leitura para quem não leu pelo menos uma vez toda a Bíblia. Se você não leu pelo menos uma vez toda a Bíblia, talvez não seja a hora de você ler os Apócrifos. Mas se você já leu, você pode ler os Apócrifos, mas tendo a certeza de que são histórias edificantes, histórias que mostram a cultura, o contexto do Antigo e do Novo Testamento, e são interessantes em muitas coisas, mas a verdade de fé não está aqui, mas está na Escritura. Vejo vocês na próxima terça-feira, se Deus o quiser, e a nossa próxima aula vai ser inédita. Meus caros irmãos e irmãs, não percam a próxima aula. Não percam a próxima aula. Vejo aqui novamente os apócrifos, eu acho que não estava mostrando, mas não percam, por favor, a próxima aula, que nós vamos fazer uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento com o Flávio Josefo, o historiador, e conhecendo um pouco do contexto que o nosso querido, nosso amado e adorado Jesus, nosso Deus e Senhor, viveu e nasceu. Para que nós possamos fazer esta ponte. Conto muito com a participação e colaboração de todos vocês. Venham muito animados para a semana que vem, porque nós vamos discutir uma história que é desconhecida para muitos, mas que é de grande interesse, de grande importância e que nos ajuda a nos apaixonarmos mais pela palavra de Deus, mais pela história de Israel, mais pela história de Jesus, pela história da igreja e mais, claro, sempre por Jesus, a palavra de Deus. Vamos concluir então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Novamente peço, curta, compartilhe este vídeo, comente, se inscreva no canal, ative as notificações. Pode dar uma passadinha nas outras aulas também, se quiser. Tem uma playlist com todas essas aulas sendo montada semanalmente. E deixem as suas dúvidas, seus comentários, sugestões, críticas e aguardo ansiosamente por vocês na próxima semana para falarmos mais sobre a história de Israel, mais sobre a palavra de Deus e crescendo juntos nesse conteúdo tão importante para as nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desculpem pelos erros, pelas empolgações, pelas imprecisões, mas que Deus abençoe vocês e até breve.